Olá, boa noite. Eu sou o João Gilberto Rodrigues. Você está ligado no canal do Espaço Integrare. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos hoje aqui iniciando o nosso projeto Por Trás do Sucesso. Por trás do sucesso. Qual é o propósito desse projeto Por Trás do Sucesso? O propósito é conversarmos com gente normal, com gente comum, como você, como eu, como os nossos convidados que estarão aqui semana a semana conversando conosco. Para quê? Para que a gente fale sobre experiências reais de experimentação de sucesso. Onde é que o calo apertou? Qual era a pedra que estava no sapato? E como é que a gente tirou essa pedra do sapato? Como é que a gente folgou o sapato? Como é que a gente deixou de calçar sapatos que não cabiam nos nossos pés? Esse é o nosso propósito com este Por Trás do Sucesso, começando hoje com o nosso queridíssimo Celso Tadei. Eu não sei se o Celso já está por aqui. Celso, se você já estiver aqui na área, manda um oi para mim, faz um convite, que eu me perco aqui com as nossas tecnologias. Deixa eu ver se eu coloco uma luzinha a mais aqui, que eu estou achando que está um pouquinho escuro. Vamos ver. Ok, acredito que agora tenha ficado um pouquinho melhor para que vocês me vejam. Boa noite. Isso, Celso, manda o convite para você se integrar aqui no nosso bate-papo, por favor. Você sabe aí fazer esse negócio, mandar esse convite? Eu me perco aqui, deixa eu ver. Pá, pá, pá. Eu não estou localizando aqui. Como é que eu faço isso? Ah, já Celso Tadei estará aqui completamente visível junto comigo nesse nosso papo. Olha, tá chegando. Seja bem-vindo, queridão. Obrigado, João. Que A esse, alegria. a esse lugar do Espaço Integrare. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, João. Para mim é uma honra estar compartilhando aqui minha experiência, enfim, meus caminhos, meus descaminhos. E Maravilha. Deixa eu obrigado. falar uma coisa aqui, Celso. Celso é roteirista, né? Celso é um escritor. Então eu quero começar o nosso papo, Celso, se você me permitir, com uma citação de Aldo Novak, que é a seguinte: sua vida pode ser uma comédia, uma aventura ou uma história de superação, sucesso e amor. Mas pode ser também um drama, uma tragédia ou a monotonia da não mudança. Porque todos nós temos tudo isso em nossas vidas. O que muda é como editamos, em quais experiências mantemos o foco e sobre o que falamos. Fale do drama e sua vida será um drama. Fale da aventura e a mesma vida será deliciosa. E aí, meu nobre amigo roteirista, fale-me da sua vida. A gente quer ouvir o muito que você tem para partilhar aí conosco sobre esse roteiro chamado Celso Tadei. Como é que é esse roteiro? Ele é uma novela mexicana? Ele é como? Ele é uma comédia? Ele é um drama? Como é que é? Conta pra gente. Olha, para ser totalmente sincero, ele muda muitas vezes. Mas então a gente vai vivendo
às vezes numa comédia romântica, às vezes num drama, às vezes num folhetim bem carregado. Mas o fato é que, cara, é exatamente isso, a gente escolhe, né? Eu aprendi muito isso. Isso aí é um grande segredo, inclusive que muito reforçado, muito ensinado por um certo João Gilberto Rodrigues, que me Já ouviu auxilia falar dele, já muito. ouviu falar desse careca. Já ouviu falar desse careca. Então, escolher realmente faz toda a diferença. E hoje eu escolho essa aventura deliciosa, maravilhosa, fantástica, que é a recuperação, que é viver livre, leve e solto. E a gente vai poder falar sobre isso, mais do que não usar substâncias, ou, que inclui álcool, né? Uma das principais. Mais do que isso, é o tal do olhar para si mesmo, sabe? Se curtir. Ou, mesmo que você não se curta, mas olhar, quando em determinados momentos a gente não se curte, né? É difícil. Mas isso que tem sido uma grande aventura e tem feito toda a diferença, é de uma potência, olha, é, sem palavras, sem limites, difícil de descrever a alegria que eu sinto de estar vivendo esse momento. Me possibilitando, inclusive, João, estar aqui falando sobre isso, sobre um assunto que já me foi tão difícil de falar, né? Motivo de tanta vergonha, de tantas dificuldades. E eu aprendi que, na verdade, eu posso fazer disso uma força, uma potência, sabe? Para mim mesmo e também para os outros, né? Outros que estão experimentando uma dificuldade, que estão experimentando coisas parecidas pelas quais eu passei, né? Uhum. Então, Legal eu isso, estou Celso. brigando a O processo terapêutico ele me mostrou, né, na prática, que quando a gente consegue olhar para algo e falar sobre isso, sem que isso nos incomode mais, significa que aí de verdade a gente conseguiu ficar em paz com a nossa própria história. Significa que de verdade a gente conseguiu resolver aquele incômodo dentro da gente. Quando, na verdade, a gente faz muita maquiagem, né? Então, não, vou deixar isso quieto aqui. Mas não, tá quieto por quê? Porque eu já resolvi. Mentira, né? Só que não, né? Já resolvi, só que não. Na verdade, eu não quero mexer naquilo justamente porque aquilo me incomoda. E aí, sem essa é uma dúvida. pergunta que eu quero ver aqui com você. Né? Você falou assim, do olhar para dentro. Né? É muito comum uma fala como essa, quando a gente fala de sucesso. Foi fundamental olhar para mim mesmo para que eu, então, conseguisse realizar o que eu não realizava. Mas como é que aconteceu esse olhar para dentro de você? Como é que era o Celso que não olhava para dentro de você? E como é que aconteceu na prática esse Uhum. olhar? Porque a gente fala muito, né? Vamos olhar para dentro, vamos trazer atenção na nossa própria direção. Gente, mas eu lembro de mim mesmo, quando eu ouvia isso, antes de me olhar, antes de eu casar comigo mesmo, eu ouvia muito isso. Que eu ficava me perguntando, eu coçava um pouco de cabelo que eu ainda tinha naquela época, acho que é por isso que de tanto coçar acabou o pouco que tinha. Eu ficava assim, mas como seria isso na prática? Né? Como é que na É, prática alguém que não se vê, o que, que acontece para que essa pessoa consiga se ver? Como é que foi no seu caso? no meu caso, assim, bom, eu trabalho falando um pouco assim porque para eu falar do momento de transição, eu tenho que falar do meu trabalho, porque tudo isso Ok. aconteceu dentro do âmbito do meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei com teatro desde menino, comecei já adolescente, já sabia que ia fazer faculdade de teatro, participei de um grupo de teatro com o grande Almir Telles,
que, enfim, percorremos o Brasil inteiro fazendo peças de teatro para projeto escola, principalmente. Fizemos também, enfim, um teatro aqui no Rio, São Paulo, mas a gente vivia de projeto escola. Depois aconteceu, eu fui me focando como escritor, né, como roteirista, acabei entrando na Rede Globo e lá estou cerca de 20 anos trabalhando, né? Bom, eu estava indo tudo bem. Essa coisa de olhar para dentro, para mim, eu ouvia falar, né? Era uma coisa muito de texto de Édipo Rei, só conhece-te a ti mesmo. Enfim, uma frase bonita de se falar. Porque para mim, eu sempre achei mais importante olhar para os outros, aprender. E para os outros eu digo, para os autores, para os filósofos, para os outros artistas, ver as peças, ver os filmes, o que os outros estão fazendo. Essa coisa de mim mesmo não, eu posso me olhar vendo os outros. Sim, é uma verdade também, faz parte também da, do aprendizado, do processo, enfim, da vida, né? E a gente aprende de fato muito. Mas os sentimentos ali ficavam um pouco de lado. E aí, na minha carreira de roteirista, de ator também, que eu sou um ator bissexto, mas sou. É, a Olha, gente até fica essa é uma informação que eu não tinha, viu? então, sou ator de formação e faço. Eu sou daqueles atores agora, de uns anos para cá, que é aquele cara que joga a bola porque tem a bola e tem o jogo de camisa. Então eu me escalo. Porque, então eu escrevo, produzo e vou fazendo os projetos. Ó, a minha parceira de vida e de projetos entrou aí, a Gabriela Amaral. Opa, seja Ela, bem-vinda, Gabi. obrigado. Obrigado a todos que estão aí. É, então, eu. Já fica, olha, Gabi, já fica meu convite aqui para você também, viu? Para você vir falar aqui com a gente por trás do sucesso. Ela vai ser um papo ótimo. Então, aí como eu estava dizendo, eu sempre nessa carreira, a gente se sente muito exposto. Então, os sentimentos são muitos. São muitos sentimentos em relação aos colegas, aos seus insucessos, ao que poderia ser melhor e que não é, às injustiças, ao porquê que eu não estou lá, aquele cara não é tão bom assim, aquela moça não é tão boa assim, eu aqui sou. Ah, que injustiça. Ah, quero fazer mais outro projeto e estou ali de trabalhar. Enfim, aí a gente vai se engolindo. Aí que eu descobri uns tais de, vamos dizer, incentivadores, substâncias incentivadoras, que me mantinham mais alegre, mais animado, mais falante, por um determinado momento mais produtivo, né? Foi eu até os 30 anos de idade nunca tinha usado substâncias, nenhuma. Nem álcool, era pouquíssimo. E aí, de repente, eu me deixei envolver por esse, vamos dizer assim, esse esquema, esse sistema de vida, né? E, e aí eu era do tipo do funcional, né? Usuário funcional. Trabalhava, tinha minha família, com a minha família, apesar de ter me separado, né? E, enfim, com todas as questões que a gente pode falar aqui também, que envolve isso, mas eu fui levando a vida, só que o negócio não é brincadeira, ele cobra um preço muito alto. Então aquela satisfação inicial que você sente, aquela encoberta do sentimento que você começa a sentir inicialmente com um pouquinho de droga, um pouquinho de álcool, começa a não ser suficiente. E aquilo começa a aumentar e aumentar e aumentar. E aí, porque você está feliz, você usa, porque você está triste, você usa, porque você não tem nada para fazer, você começa a usar isso. De fato, foi uma questão muito, muito, começou a ficar muito complicada. Num determinado momento, quando eu estava vamos dizer assim, no auge de carreira,
com uma equipe maravilhosa, num trabalho maravilhoso, mas a tensão era muito, muito grande. Eu perdi o controle totalmente, né? Perdi o controle totalmente e ali só eu imaginava que ninguém sabia do meu uso, dos meus abusos, dos meus excessos. E não adianta, né, você ouvir conselhos da minha mulher ou enfim, filhos que se afastam de você, de algum colega mais próximo e tal, que vem com muito jeito. Pô, não, tô na boa, que isso? Porque a nossa sociedade ela é muito usuária, né? Ela é muito viciada. Ela gosta do vício, ela incentiva o vício. Então eu estava na boa, desde que eu estivesse bem e tal, que eu entregasse o trabalho, que eu fizesse as minhas entregas, mesmo que essas entregas estivessem sendo comprometidas cada dia, aquilo vai bem até uma determinada hora. Né? Uhum. Mas aí, o que Celso, aconteceu? deixa eu me satisfaça uma curiosidade aqui. Você falou que com o uso das substâncias se encobria sentimentos. Sim. Que sentimentos seriam esses que são encobertos no seu caso, que foram encobertos no seu caso? Medo, um medo, uma tristeza. Então eu sempre fazia figura muito alegre, eu trabalho com comédia muito, né? Então, comediantes, então a gente faz muita piada, é muita alegria, o trabalho é muito prazeroso. Então, sentimentos principalmente mais, mais delicados, né, mais profundos em relação à família, principalmente, à infância, à insegurança, angústias, muita angústia, ansiedade demais, uma ansiedade que depois não cabia no peito, né? E ali, e outras coisas. Quando você começa a entrar num círculo de vicioso, ou seja, você usa muito, se frustra porque não dá conta de determinadas coisas, aí você usa mais, aí você fica muito angustiado e muito culpado. Culpa é um sentimento também bastante recorrente, Celso, porque quando você fala desse conjunto de sentimentos, você consegue hoje, nesse momento em que você entrou nesse ciclo vicioso, né? Qual era a dor nuclear? Você consegue hoje ter a clareza de qual era a dor? Foi necessário para você ter a clareza dessa dor para começar a sair desse ciclo vicioso? acho que sim, tem uma coisa de auto. É, amar a mim mesmo, sabe? Gostar de mim, de me respeitar. Cada vez mais eu dependia do olhar do outro, da aceitação, aceitação. Isso era muito Era a sua difícil. principal dor. É uma dor muito grande que vinha de infância. Você sabe que até minha recuperação, teve um período anterior, eu achava que não tinha memórias boas de infância. Eu não conseguia Uhum. olhar a minha infância de uma forma positiva, bonita. Eu simplesmente ia esquecendo. Muito magoado com minha mãe, muito magoado com meu pai afetivo, muito magoado com a minha família, sabe? De alguma forma, até com meus filhos, por não me emprestarem, imagina, por eles não me darem o amor que eu merecia. Então, assim, uma eterna cobrança dos outros. Cara, isso agora falando com você, então bate mais ainda. Uma falta, assim, se a pessoa não me reconhecia no trabalho como o gênio que sou, estou botando uma aspas aí para a pessoa, o gênio que fez esse trabalho, se não fosse reconhecido, e o pior, começa a ficar
uma loucura que não é nunca é o suficiente. Nunca é suficiente. Então, assim, pô, parabéns, João, que belo trabalho, que bacana essa live. Bacana? Como assim bacana? Sabe? Porra, senão, Poxa, olha, entende? então deixa eu fazer uma provocação e depois eu quero trazer um compartilhamento dentro do que você falou. Considerando isso, então, que tal se a gente tirasse as aspas da sua genialidade? Você sabe que eu não vou perder uma oportunidade. Não tem como você levantar uma bola dessa potência diante de John John e John John não mandar ela para o gol. Né? Ô, Vamos tirar gente, as aspas do gênio todo mundo. Celso Tadei? Por que não? Obrigado. Pô, você faz uma live, participa, tem a honra de estar aqui participando e ganha uma terapia. Cara, é muito bom você. Compre Claro. um, leve dois. Agora, deixa eu partilhar uma coisa interessante aqui que você me fez recordar quando você mencionou sobre a sua infância, que por um período você acreditou que não teve momentos bons, momentos felizes, não foi isso? Ou algo Foi. mais ou menos assim. Isso me Sim. fez lembrar, cara, de uma experiência muito interessante. Porque uma coisa é o que a gente viveu, outra coisa é a percepção daquilo que a gente viveu. Uma coisa é Isso. quem a gente é, e outra coisa diferente é a percepção de quem a gente é. Então, teve uma vez eu estava levando um grupo para uma imersão, para um retiro, que eu fazia antes da pandemia. Estou doido para que a pandemia termine para voltar a fazer. E uma pessoa que estava inscrita nesse retiro, nessa imersão, ela chegou contando piada, ela fez a viagem no ônibus com a gente até o local do retiro, que é fora do Rio, contando piada. Ela, dentro de todo o retiro, durante todo o tempo, não podia ter uma oportunidade que ela fazia graça. E todo mundo ria, e ria com ela. Ela Uhum. ria também, ela se alegrava também. E num dado momento desse retiro, eu pedi que cada pessoa trouxesse da sua infância ou da sua história de vida, não precisava nem ser só da infância, mas que trouxesse da sua linha do tempo, da sua linha da vida, um único momento feliz, um único Uhum. momento alegre, mais precisamente, um momento alegre. Nesse exato momento, essa pessoa fechou o semblante, ela entrou num estado de tristeza e de amargura profundos e disse: eu não tenho momentos alegres na minha vida inteira para poder partilhar aqui nesse momento. Olha isso. Então você veja, ela tinha vivenciado isso até aquele momento por 2 dias inteiros conosco. Mas no momento dela qualificar os bons momentos, os momentos alegres, por alguma razão, considerando a própria história de vida dela, ela não conseguia perceber isso. É incrível, né? É E isso incrível. muitas vezes é por conta de Me alguma identifico. dor, como essa que você trouxe, a da aceitação. Com certeza. Com certeza, a comédia, ela é um instrumento muito poderoso, né? Tão poderoso que pode servir, inclusive, de um, de um grande paliativo, enfim, de um alterador de humor, sabe? De um Em alguma, disfarçador você de falou que humor. você escreve principalmente comédias, né? É, Mas fico eu aqui imaginando que quando você entrou na dicção, desenvolveu a dicção, aí depois você me corrige com os verbos aí de maneira mais adequada para falar de adicção. Eu imagino, aqui na minha suposição, eu imagino que a sua vida tenha virado um drama, um grande drama. sim, Houve algum momento em que o humor salvou você? boa pergunta. Sim, sim, eu acho que há um lado curador no humor também, né? De olhar para si mesmo. Porque o humor, ele acontece em cima da. É muito engraçado, né?
O humor, ele se baseia na verdade e na dor. A gente ri da verdade e da dor. Então a gente transmuta aquilo, ou ri daquilo, da nossa condição humana, da nossa condição, da triste condição humana, falível, patética, que não se consegue, de dificuldades de superação, de entendimento, e ri disso, né? A gente não ri do 007 que consegue tudo o que ele quer, né? Consegue matar todos os bandidos, pular, mas a gente ri do Austin Power, que é a paródia do 007, porque ele é justamente um atolado, ele é muito mais próximo da gente, né? Ele é um medroso, ele é um cara incapaz, ele não consegue dar conta, usando um termo que você um termo seu. Então ele não consegue dar conta. E isso como espelho é muito bom, né? Então muitas vezes eu me vi ali numa situação triste, e ria disso. Mas não é o suficiente, João, não é o suficiente. Porque o que acontece? A gente acaba virando um instrumento, e com a prática, então, né, com a prática profissional disso, vira um instrumento e quase que ineficaz, praticamente, porque você faz isso, enfim, diariamente, 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 uma hora que não dá. E o que que gerou a suficiência, então? O que que foi suficientemente potente? Ou quais coisas, né, juntas geraram a potência de suficiência para você conseguir iniciar o seu movimento de recuperação? Eu tive muita sorte. Tive muita sorte. Eu consegui, apesar de tudo, apesar de toda a adicção ativa, eu tinha uma rede de proteção, eu tinha um lado meu. Quer dizer, sempre sou eu, né? Ali. Eu em drogas, mas eu. Então eu tinha, assim, por sorte, tinha cultivado uma rede de amigos, de colegas, de chefia, muito, muito valiosa e valorosa. E aí, em determinado momento, que eu estava, como eu estava dizendo, no auge assim, da minha carreira, eu fui chamado pela direção, lá pelos meus chefes direto, para conversar. E eles falaram, Celso, você sabe por que está aqui, não sabe? E eu falei, sei, para ganhar um aumento. Só que não. Então, eu tô contando, alguém perguntou como eu consegui me recuperar. Eu falei assim, eu não falei não, mas eu pensei, né? Aí, sorte que eu não falei. Mas eu falei, cara, elas falaram, você é uma pessoa muito importante para nós. E eu agradeço muito eles terem falado isso. Mas do jeito que você está indo, você vai acabar cometendo um suicídio profissional ou pior, físico, né? Pessoal. E aí, e aí a gente queria que você desse um tempo, tirasse umas férias. Você está abusando demais, você está. Enfim, e aí você tem o tempo que você quiser, a gente está aqui te esperando. Nós queremos que você fique bem. Eu saí dessa reunião pé da minha vida, me achando a criatura mais injustiçada do mundo, furioso, e entrei, mas fiz o que eles sugeriram. Procura um terapeuta especializado, procura um psiquiatra, ali tem tudo nessa. Né? E eu fui para o núcleo integrado, né? Que é um núcleo que apoia a empresa a qual eu pertenço, com, apoiando pessoas que precisam e tal. Né? Faz um trabalho lindo, 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 maravilhoso. É o núcleo da Ana Café, terapeuta especialista em adicção, né? E a minha terapeuta é Tereza Raquel, com a qual estou até hoje. Muito feliz. E aí eu fui até lá de raiva, falando, bom, eu tenho total controle, eu não preciso disso, eu vou ficar aqui mostrar para eles. E aí eu fui no primeiro mês, eu volta e meia, eu ficava limpo 1 mês, 2 meses, não mais do que isso.
Porque para provar para mim mesmo que eu tinha controle, era mentira. Eu ficava só lá esperando a hora de que eu tava, me autoliberava para voltar a usar. E, e aí mas eu dali, como eu tinha esse impulso, né? Quando eu tinha esse cerco profissional, que era é uma coisa muito importante para mim, e que foi muito determinante, eu segui. Né? Então, vejam bem, eu tenho não tenho problema nenhum em falar, não partiu de mim, né? Não partiu de mim, eu tive uma sorte, foi uma ajuda mesmo, fui empurrado, mas aí depois do segundo passo, dependeu de mim, porque eu continuei. Quando eu fui no primeiro mês fazendo a terapia, e ela me convidando a me olhar, ela fala, Deixa eu dar uma pausa aqui antes da gente seguir pelo segundo passo, o segundo momento. É que você falou três coisas importantes aqui nesse primeiro movimento. Você falou de sorte, você falou de rede de apoio e você falou de raiva. Então eu só quero trazer um pouquinho de luz aqui nessas três coisas que eu considero importantes. Primeiro, do ponto de vista sistêmico, é interessante que a gente compreenda que a sorte é nada mais, nada menos do que a preparação com a oportunidade. Se a gente simplesmente vai dentro, veja se faz sentido para você, falando, por exemplo, de uma adicção num nível que já está bastante potente, agudo, e dizer que eu saí da adicção, entrei num processo de recuperação da adicção, que esse processo se iniciou porque eu tive sorte, a sensação que me dá é que a gente estava ali ao acaso. E aí, por acaso, eu iniciei o meu processo de recuperação. Mas logo depois, quando você prossegue com a sua fala, a gente percebe que não foi isso. Na verdade, o que você teve? Você teve a felicidade de estar cercado por uma rede de apoio que estava ativa. perfeito. E essa rede de apoio que estava ativa, ela estava ativa inclusive na sua ambiência profissional. Perfeito. Faz sentido isso? Faz Porque é sentido, diferente da total. gente dizer assim, que a gente teve uma sorte, né? Um acaso, por um acaso, aquilo aconteceu. Não. Era um momento de vida em que você não se via, mas a sua rede Exato. de apoio te via. E a sua rede de apoio fez a intervenção que se fazia necessária. Perfeito, Produziu a João. intervenção que se fazia necessária. E dentro do que você pôde, você aceitou isso. E a raiva ali, na minha percepção, ela foi fundamental. Ela foi fundamental para gerar em você energia de ação. Porque é isso que a gente está procurando aqui, por trás do sucesso, né? Então você obteve um Exato. sucesso na movimentação, na direção da recuperação. Mas o que gerou isso? Então a gente tem um conjunto de raiva e junto uma rede de apoio que estava potente, que te via e que Perfeito. agiu. Perfeito. Agiu quando você sozinho não conseguia agir. Faz sentido isso, então, para ti? Faz sentido total. Faz sentido total. Exatamente. Falei em rede de apoio, entrou também a minha filha aí, Amanda Tadei, que linda. Ô, Então, falei em Amanda, rede de seja apoio. bem-vinda. Olha, rapaz, eu conheço É, quase que a família inteira, né? verdade, verdade. Graças a Deus. Porque isso também foi uma das coisas mais lindas, está sendo uma das coisas mais lindas da recuperação, a rede de apoio familiar, né? Você sabe que à medida que eu fui seguindo, eu fui enfrentando mais dificuldades, né? Porque uma coisa é ficar um mês, e eu pedalava, estava basicamente de folga, de férias, né? Vamos dizer, né? Estava lá em licença médica, e aí eu estava aproveitando eu ia para as terapias, né? E andava bastante bicicleta, fiz bastante exercícios, enfim, fazendo uma vida mais saudável, botei minha dieta, fui seguindo ali, ainda na raiva, né? Para mostrar para aquele povo como eu era bom e capaz e tinha controle de mim mesmo. Enfim.
Mas aí, à medida que a coisa bom, vou ficar de novo agora outro mês sem o apoio das drogas, sem apoio do álcool, sem apoio enfim, do boteco, da vida. Aí olha que interessante então. Então quer dizer que por algum período você considerou a utilização de substâncias, das drogas, como entes da sua rede de apoio, ou como a própria rede de apoio. Sem dúvida. Olha que interessante essa percepção. Então, na verdade, o que você precisou fazer foi sair de uma rede de apoio e se jogar em outra. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí a gente Exatamente. vai compreendendo a importância da gente ter a nossa rede de apoio ativada. E da forma como você foi falando, eu fui também percebendo, veja se faz sentido, Celso. A Raquel já tinha manifestado aqui que vai fazendo sentido para ela. Tem outros comentários de Lulu aqui, também dizendo que até Jorge passou a fazer parte da sua rede de apoio. Mas isso é assunto para outro momento. Quando Mia Silva estiver aqui conversando com a gente sobre Por Trás do Sucesso, aí a gente fala sobre o Jorge. Minha segunda Mas, mulher entrou também, João. Linda, que Cláudia Paz. bacana! Seja bem-vinda. E aí, veja, o que eu fui percebendo, Celso, você tinha uma rede de apoio, que eu acredito que você enxergava pouco, também essa rede de apoio, na medida em que você enxergava a rede de apoio nas drogas, nas substâncias, que você fazia uso. E quando você começa a enxergar essa outra rede de apoio, uma rede de apoio composta por pessoas, na família, como amigos, como no seu, pessoas que trabalhavam com você, eu percebi que essa rede ela foi aumentando ou se modificando com a entrada de uma terapeuta, com a entrada de um apoio psiquiátrico. Então você Exato. começou a ter apoios técnicos também. É isso? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Isso fez total diferença e eu preciso falar também da minha prima que entrou, Ângela Gaspari. Ai, meu Deus. Que linda. Muito obrigado, gente. Sua Muito rede amor. de apoio está ativada, Celso. As pessoas te amam. Muito amor, muito amor. Não, mas sobre isso eu quero falar, assim, sobre essa questão da rede de apoio familiar de amizade, de companheiros. Porque é impressionante quando você entra em recuperação. É um dos meus maiores medos e acredito que as pessoas que estão na adicção ativa talvez tenham, que é a vergonha de falar sobre isso. Qual será a reação da minha família, dos meus amigos, enfim, dos meus filhos, se eu falar sobre isso? Eu tenho esse problema e conto com vocês para me ajudar, para sair dessa ou para administrar isso, né? E eu falava isso com a uma determinada altura, a minha terapeuta, a Tereza, a Raquel, ela falava, Celso, você acha que as pessoas não sabem? Você acha que os seus filhos não sabem? Acho que não. Assim, eu acho que você vai Tolinho, né? ter, cara, e o Lulu. Ah, meu Deus, só muito, muito, muito amor estou recebendo aqui. E Olha, é chegou isso. até mais uma pessoa para te apoiar na sua rede de apoio aqui, olha. É É a verdade. Antônia. Chegou aqui para apoiar a gente também. Antônia linda. Mas aí quando eu fui falar assim sobre isso, primeiro foi a minha mulher, né, a Gabriela, de um apoio incondicional, absurdo enfim, ela entrou, ela que não tinha problemas com álcool, e, enfim, ela também, mas para me apoiar, ela escolheu parar de beber também. E meus filhos me apoiaram, assim, Amanda, Thiago e Lucas, de uma forma tão linda e tão emocionante, imediatamente, assim, sem nenhum julgamento. Ou se tiveram os julgamentos, guardaram carinhosamente para eles.
e apenas me encheram de amor. Isso faz uma diferença absurda. E assim foi com as outras pessoas, com as pessoas, sabe, com a minha segunda mulher, com a, né, que eu tenho tantos problemas para ela, assim, em relação aos meninos. Teve um momento que eu não pegava, que eu mentia, que eu falava que ia buscar, não ia. E ela sabia disso, né? Então, então mesmo assim, ela me perdoou incondicionalmente, foi uma coisa assim, me apoiou incondicionalmente. E as relações floresceram de uma forma absurda. Então, assim, quando você abre seu coração e se rende de verdade, fala assim, eu tenho problema e eu preciso de ajuda, isso é, gera, cria uma mágica do amor, de verdade. Não é. Deixa eu checar uma coisa aqui com você que eu fiquei curioso. E vamos ver se faz sentido, até porque eu acho que tem a ver com um papo recente que a gente teve. Vem entendo. Primeiro, a Márcia Louro disse que já passou por isso e que esse apoio também para ela foi importante, ele é tudo de bom. A Elaine está dizendo que é quando o buscador de si aceita, busca, ele vai encontrando a rede e o caminho da ressignificação torna-se possível. Muito lindo vivenciar este momento de reconhecimento, é verdade. Obrigado, obrigado. O que eu fiquei curioso aqui, Celso? Ativar a sua rede de apoio. Dizer para sua família, dizer para sua mulher que você precisa de apoio, eu imagino aqui que tenha sido necessário você olhar possivelmente para um Celso muito autossuficiente. Para que você possa receber. Porque ativar a rede de apoio é ativar a capacidade de receber. Faz sentido isso? Porque se eu não me permitir receber, para que me serve uma rede de apoio? Total, total. E como foi? Como é que foi para você sair desse lugar e desse Celso autossuficiente e começar a abrir esse espaço de recebimento, de receber ajuda, de receber apoio, de receber suporte, de ser cuidado? Eu tive mais uma vez ajuda profissional. Eu comecei também a buscar outros caminhos, né? Porque, assim, se tem uma coisa que eu ouvi outro dia uma frase muito linda, até do lugar do empresário do jogador, né? De um jogador de futebol que é publicamente, enfim, adicto e tal. Mas ele falou, e é uma frase famosa, né? Que o contrário da adicção não é a sobriedade, né? Não é a abstinência. Não é da adicção ativa não é a abstinência, é a conexão. Porque você perde a conexão. Você fica muito isolado, muito sozinho. É você e a droga, você e o álcool, você e o jogo, você e o sexo, você e o computador. Sabe? Assim, não importa qual droga você escolhe, mas é você e ela. E você entra numa relação muito, cada vez mais solitária, neurótica, egoísta, e você vai perdendo, vai deixando as pessoas de lado. Você vai numa festa, você não quer saber das pessoas. Você quer saber do momento que você vai usar droga. Você vai num teatro, você vai esperar o momento seguinte. Então, isso é algo muito sofrido, de isolamento mesmo. Então, assim, buscar essa conexão é fundamental. Não é à toa que as irmandades sempre falam dos passos do poder superior. E do poder superior pode ser e dos outros, né? De reconhecer os outros, de pedir ajuda para os outros. De quais irmandades você fala, Celso? As irmandades dos anônimos, né? Dos
Ah, ok. Polinomio, Ok. que são conhecidos como a Irmandade dos 12 Passos. São 12 passos para o autoconhecimento, né? Para Uhum. você. E depois, enfim, são, é muito, muito bonito o trabalho que eles fazem, né? Mas o que aconteceu comigo foi que eu busquei ajuda. Eu quero dizer aqui que uma ajuda que me levou a uma reconexão à vida espiritual. E uma pessoa Eu ia te perguntar independente. isso, porque a Márcia Louro está falando aqui, né, da parte espiritual, ela está partilhando que ela está em recuperação já há 29 anos, e bacana, Márcia, você Ah, mas poder obrigado, partilhar isso aí Márcio. conosco. E aí eu queria ver com você, Celso, em algum momento a espiritualidade teve alguma influência positiva, negativa para você? Total. E o que é espiritualidade para você? É a conexão com uma força maior, com o universo que está dentro de mim, que, que, que perpassa cada momento, cada objeto, cada forma de vida que nos deparamos aqui, né? Essa conexão com com essa força maior, sabe, que está dentro de mim, o universo do qual eu faço parte, esse pertencimento, ele é tão redentor, ele é tão abençoado, sabe, porque é uma força muito amorosa. E eu escolhia me desconectar dela. E ela estava o tempo todo esperando por mim, de braços abertos, incondicionalmente. Incondicionalmente. Você pode chamar de Essa escolha era uma escolha consciente ou inconsciente, Celso? inconsciente. Eu sempre me Ok. achei muito religioso. Sempre fui. Eu não deixei de praticar a religião, sabe? Eu sou espiritualista, então eu fazia meus apelos, eu ia numa casa de umbanda, ia na igreja católica rezar, porque o espiritualista ele recebe as formas de religiosas, de religiosidade, com o mesmo respeito. Eu aprendi isso. Assim como você, eu mais cedo, você ficou 19 anos na IEV, eu fiquei alguns anos na CEL quando eu era mais jovem, então aquilo nunca saiu de mim, né? Então, essa conexão para mim foi muito importante. Mas eu queria contar que nesse momento, foi um momento muito importante para mim, que eu comecei a fazer terapia, a terapia de limpeza de fígado, a sachaloterapia com a Mia Silva. E ela, assim, através do Que trabalho foi de quem nos conectou, né? quem nos conectou. A Mia é uma pessoa incrível também, além, assim como o João, eu recomendo demais, muito, 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 porque é uma pessoa que faz um trabalho físico de limpeza do fígado, do intestino, do colo do intestino, da vesícula, e através de dietas, de lavagens, enfim, de vários recursos infinitos que ela tem. Ela foi, com esse primeiro passo, ela foi me apresentando mais e mais ferramentas. Inclusive, ela falava, você não faz uma constelação sistêmica? Eu falei, o que é isso? Né? Isso é de Então, comer ou passar no cabelo, né? é de Constelação comer. sistêmica, isso é de comer ou de passar no cabelo, né? E aí você vai se abrindo, né? Quando você vai buscando, as ajudas vão aparecendo, uma pessoa indica a outra, você vai conhecendo ferramentas que são maravilhosas e aquilo te ajuda, né? Te apoia, você fica mais forte, você fica mais inteiro e as coisas acontecem, sabe? Porque o universo conspira para a gente ficar bem. Isso é uma coisa, assim, a gente precisa ajudar o universo. Sabe? Não atrapalha, meu filho, o trabalho que eu estou tentando fazer aqui contigo. Não atrapalha, cara. Nossa, isso me lembrou, eu, jovenzinho, 20 e poucos anos, aí uma amiga ia se mudar. E aí chegam lá os amiguinhos para ajudar na mudança, e eu no meio. E aí a gente chega e lança a pergunta, como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer?
E aí a mãe dessa amiga manda assim na lata: comece não atrapalhando, que já está ótimo. É isso. Essa mãe representa lá Deus, né? Você Assim, sabe que ela eu gosta guardo muito esse de ensinamento até hoje, que aquilo para mim teve caráter de ensinamento para a olha que vida. legal. É isso aí. É, a Verônica Machado, minha parceira, Verônica está aqui eu e também. Verônica, a Sempre, gente, sempre com um olhar gentil e carinhoso. eu e Verônica nos encontramos como almas irmãs queridas num ritual que Mia é, facilitou, né, nos ofereceu, né, organizou. E ali nós descobrimos recebemos um chamado muito bonito de fazer um podcast, conversando com terapeutas, justamente com essas pessoas que podem, acreditamos nós, eu e Verônica, que podem ajudar outros adictos que estão sofrendo a sair, a melhorar de vida, a mudar a vida, sabe? A encontrar uma vida mais rica, mais inteira, mais bonita, mais legal. E assim, como eu falei, são tantas as ferramentas. E eu e Verônica estamos muito felizes nesse projeto Conexão Projeto Divino, que chama a podcast, que ainda vai ser lançado, e que vamos Tem conversar, data, inclusive, Celso, de lançamento? a data certa não, mas será em maio. A gente ainda está gravando e estamos nos organizando. Tá E pertinho, tá tá bem pertinho. pertinho, pertinho. Vamos conversar, inclusive, com o João Gilberto Rodrigues, para falar de suas. Opa! Esse podcast. Enfim, isso para mim é recente, viu, João? É recente. Foram também através desse trabalho espiritual, né? Terapêutico, sistêmico, que eu fui percebendo da importância de falar sobre isso. Teve um outro grande amigo, grande terapeuta babalorixá, o Maurício de Luna, ele me falou sobre isso. Eu falo assim, que o meu passado e o meu presente barra futuro, assim, ele fez um trabalho comigo que eu escondia, que era uma coisa assim, sabe? Batendo. Ele me pediu para fazer uma representação com as mãos, e era uma coisa assim, porque eu negava isso, cheio de vergonha. Pô, por que esse passado não morre? Né? Por que eu fiz essa besteira? E a sugestão foi: por que se você fizesse isso? Assim, não fica melhor? Não fica mais leve? Não fica mais forte? E fica, né? E fica. E é isso que eu estou sentindo, assim, tô muito mais inteiro estar aqui falando sobre isso com você, sabe? Não, assim, eu ia falar alguma coisa que pudesse ser ruim, não vejo nada de ruim. Tamanho é o poder disso, sabe? O poder dessa redenção, assim, não, de olhar, de como você fala, botar uma luz sobre isso, sabe? E eu, enfim, tenho muito orgulho de estar aqui, poder falar sobre isso, de ter tido, sabe, essa oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis que puderam me ajudar, e como você, e que eu possa, possa fazer com que outras pessoas as conheçam também, né? E possam ser ajudadas. Porque, João, você sabe, de cada 100 pessoas que têm problemas com álcool, uma busca ajuda. De cada 100. Porque, assim, tem um amigo meu que fala que essa é uma doença, e ela é uma doença, né? Tá lá no tal do SIC e tal. Essa é uma doença cujo tratamento, você estar em tratamento, você estar em recuperação é mais vergonhoso do que você estar sofrendo com ela lá ativa ali. Assim,
Poxa, você, sei lá, você tá numa irmandade, ah, cara, que coitado. Parou de beber, ah, coitado, não pode beber. Cara, a gente tem que mudar isso urgentemente, porque isso muita gente sofre, e sofre calada. Acho muito difícil uma família, um núcleo familiar, que não tenha pelo menos uma pessoa que esteja sofrendo, assim, mas sofrendo mesmo, como eu sofria, e fazia os outros sofrerem, né? Fazia os outros sofrerem. É uma jornada, não é simples você entrar em recuperação, mas é muito mais simples do que viver esse sofrimento todo, do que se impingir esse sofrimento todo. Arro. Celso, a Arroz. gente está aqui nos nossos minutos finais. Eu vou partilhar qual foi o que mais me marcou no nosso papo e você traz aqui uma fala breve e final para a gente. Me marcou muito a importância do reconhecimento do alto valor. Uhum. Me marcou muito a Isso. importância da rede de apoio, de uma rede de apoio e em que a gente possa driblar a nossa tendência a uma autossuficiência e nos permitirmos nos jogar dentro dessa rede de apoio. Né? Perfeito. Eu acho que eu quero deixar hoje aqui essa reflexão, né? Para quem está aqui assistindo, para quem vai assistir a gente, né? Quem compõe sua rede de apoio hoje? Né? Com quem que você pode contar de verdade, debaixo de sol e debaixo de chuva, debaixo de canivete? Com quem você pode contar de verdade? Quem é importante a gente trazer hoje para dentro da nossa rede de apoio? Isso fica como muito pulsante para mim, a partir do papo da gente. Arroz. Muito bom, João. É verdade. Isso, o alto valor, né, assim, e a rede de apoio são duas questões tão importantes. E eu queria mais uma vez agradecer, dizer que realmente, gente, há vida além do álcool, há vida além das drogas, há muita vida, e é bacana, e é divertida, sabe? No meu caso, é mais divertida, é mais produtiva e mais criativa, mais amorosa, sabe? Então, eu queria então terminar aqui com uma frasezinha de uma autora recém-descoberta por mim e por Gabi. Ah, gente, e também queria convidar a todos para conhecer o site da minha escola, da nossa escola de roteiro, chamada Por favor, Levante 42. Levante Em breve vai 42. lançar. Olha só, a gente consegue fazer escola, consegue fazer roteiro, consegue fazer teatro, consegue ficar com a família, é muito legal. Adictos, se é que tem algum adicto ouvindo, a gente tem uma força incrível, incrível, uma energia que depois ela vem poderosa. Cara, é muito bom. Basta a gente não atrapalhar o universo, gente. Se ajudar. Bom, mas eu queria falar então também dessa Julia Cameron, que ela escreve sobre uma compositora que escreve sobre criatividade. A Gabi achou essa entrevista dela. E ela fala assim que como os vícios. A entrevistadora pergunta sobre os vários tipos de vício e como eles se relacionam com a criatividade. E ela responde: nossa mitologia nos diz que artistas são pessoas viciadas, que são promíscuas, drogadas, alcoólatras. Passamos a pensar que, de certa forma, os vícios são parte do processo criativo. E ela diz que a experiência dela é exatamente o oposto. A criatividade é o oposto do vício. A criatividade, ela é muito Deus. Ela é a conexão. E assim é. Eu tenho, pela minha Arro! experiência, arro, Arro! arro, arro. Obrigado, queridão. Obrigado por todo mundo que está aqui. Obrigado por sua disponibilidade. Obrigado por você ser você.
Obrigado por sua história ter sido como foi, para que hoje a gente pudesse falar dela com esse olhar na noite de hoje. Seja sempre muito bem-vindo, Celso. Quem está aqui nos assistindo, ou vai nos assistir, também seja sempre muito bem-vindo. Terça que vem, a gente tem outro Por Trás do Sucesso. Vai ser com uma outra pessoa muito querida, Eunice Schlick. Ela vai falar sobre a experiência dela ao criar a primeira comissão de direito sistêmico das OABs aqui no Brasil e no mundo. Uma comissão de direito sistêmico que depois dela virou rastilho de pólvora as comissões de direito sistêmico dentro das OABs. E a Eunice vem falar dos desafios, de como foi isso. Tem um monte de gente bacana aí na fila para a gente papear e compreender como é que pessoas de verdade, né, funcionaram, o que funcionou para pessoas de verdade produzirem êxito nas vidas. Celso, brigadão. Obrigado, você mora João. aqui no meu coração. Brigadão a todo mundo que esteve aqui com a gente também. E até breve. Até breve. Beijo.